Já se perguntou o que se esconde por trás do inusitado? No Pano de Fundo Podcast, a gente te mostra entrevistas com pessoas incríveis que vão te surpreender. Te conectamos com pessoas inspiradoras que vão te mostrar que tudo é possível. Bem-vindos a mais um Pano de Fundo Podcast. Hoje a gente não vai cavar só fósseis, vamos cavar uma história de vida. O nosso convidado transformou a paixão da infância pelos dinossauros em uma carreira de 20 anos, como paleontólogo, escultor e artista, dando vida ao passado, com ciência e muita dedicação. Felipe Alves Elias, prazer te receber. Para começar, quando olha tudo isso que construiu, ainda dá para ver o menino da Baixada Santista sonhando com os dinossauros? Ah, sim, Luiz. Aliás, primeiramente, muito obrigado pelo convite, pelo espaço aí, né, oferecido. Espero que aqueles que nos acompanhem façam com a gente essa viagem. Seja bem-vindo. Passado. Obrigado. Mas sim, esse garotinho ainda continua me acompanhando, né? O garotinho que era fascinado pela natureza, cresceu na praia, contato com bicho, com mar, com tudo, né? E esse interesse acabou tendo seus desdobramentos, ele acabou descobrindo também o mundo do passado, né? Folheando os livros que a mãe dele deixava lá na estante, da época dela, da escola, as enciclopédias, né? Que acho que muitos dos nossos ouvintes talvez nem saibam mais o que sejam esses itens, né? São itens raros também. Mas, assim, ele continua, né? E ele, desse fascínio, a gente está acostumado que as crianças hoje têm esse interesse, né, pelos dinossauros, o fascínio e tudo, mas, em geral, isso depois passa com o tempo. Mas, para algumas, o impacto é tão forte que elas acabam fazendo disso a sua motivação de vida, né? E foi o meu caso, né? Então, eu estou até hoje aqui e esse menininho está de mãos dadas comigo aí, né, ainda mantendo esse fascínio, esse entusiasmo até os dias atuais. Então, você cresceu com um mar como quintal e uma curiosidade enorme pela vida pré-histórica. Como essa infância na Baixada e a paixão pelos dinossauros te levaram a escolher esse caminho? Então, como começou tudo isso? Pois é, então, foi um pouco nessa história, né? Como eu disse, eu sou daqui de São Paulo, sou nascido na capital, mas me mudei muito cedinho, muito menininho ainda, lá para Santos, né? Para São Vicente, enfim, para toda a região da Baixada. E eu cresci à beira-mar, né? Entre escola e tudo mais. Então, é natural que você está num ambiente onde a natureza é muito evocativa. E isso mexe com a curiosidade. Eu sempre fui uma criança que gostava muito de aprender, de descobrir, isso já era algo da minha personalidade. E além do que, eu vim de uma família que também estimulava muito essa questão, né? A curiosidade, o aprendizado, enfim. Tive um ambiente que foi muito, muito acolhedor nesse sentido. E eu tinha, os meus pais, né? Eles tinham lá a sua biblioteca pessoal também, com esses materiais que eu gostava de folhear e gostava de mergulhar também nisso. E minha mãe tinha particularmente uma coleção de enciclopédias onde um dos temas era a vida pré-histórica. Então, quando você abria aquele livro e via aquelas ilustrações belíssimas daqueles seres completamente diferentes, né, quase mitológicos, aquilo, para uma criança de 6, 7 anos, era algo mágico. E eu fiquei muito fascinado também, né? E dali para frente, aquilo se transformou num interesse, quase uma obsessão, né, um foco, mas numa época em que a gente ainda não tinha esse mesmo olhar que a gente tem hoje, né? Não tinha essa mesma acesso à informação que a gente tem hoje. Mas seja como for, esse interesse foi se desenvolvendo e chegou um determinado momento que eu falei, não, é isso que eu quero da minha vida, é isso que eu quero fazer quando eu crescer. E aí eu fiz essa trajetória, né? Segui o caminho, que eu tive que aprender também como chegar lá, porque não é uma coisa muito óbvia. E a partir daí comecei esse processo, fui fazer meu curso superior, minha faculdade, cursei biologia, que foi o primeiro caminho, e aí durante esse processo depois eu entendi que eu precisava paleontologia, que é a ciência que se dedica, né, a olhar para o passado, principalmente aí dos fósseis, né, que ela na verdade é uma especialização. Então, você precisa terminar a sua graduação para depois você se especializar naquilo. E aí, os meus caminhos me levaram nesse sentido. Aí, fui para o interior de São Paulo, que era, naquele momento, um dos poucos locais aqui dentro do nosso estado que oferecia essa possibilidade. Fui para Rio Claro, fui estudar lá na Unesp.
E aí, ali, minha trajetória como pesquisador deu esse start realmente. Você me contou uma coisa bem interessante. A paleontologia você pode estar em qualquer área, não é isso? Que é uma coisa interessante que não necessariamente biólogo ou historiador. Você me falou de pessoas que eram bancárias, pessoas que eram médicos e se tornaram paleontólogos. Me conta essa história um pouquinho. Exatamente, exatamente. É claro que assim, existe um caminho mais natural para você se especializar, que geralmente vem através da biologia ou da geologia. Por quê? Porque o fóssil ele era um vestígio de um ser que viveu no passado. Então, claro que os seres vivos são tema da biologia, mas eles estão preservados nas rochas, né? Nos sedimentos que se transformaram em rocha. Então, aí já é a área de interesse da geologia. Então, normalmente, quem se forma, né? Quem assume esse papel, ele geralmente vem de um desses dois campos. Porém, isso não é uma regra. Isso não está fazendo aí um trocadilho gravado na pedra, né? Ao contrário dos fósseis. É possível você vir de outras áreas de formação e ainda assim se especializar. E aqui no Brasil a gente tem várias histórias super bacanas, né? De grandes nomes se transformaram em grandes pesquisadores, grandes nomes da paleontologia, que vieram de áreas completamente diferentes. Então a gente tem paleontólogo, tem inclusive alguns amigos, né? Paleontólogos que vieram da área da medicina. Tem paleontólogo que era médico, ortopedista, tem paleontólogo dentista, tem paleontólogo bancário, tem paleontólogo professor historiador, e tem paleontóloga, uma paleontóloga que hoje é diretora, inclusive de um museu de paleontologia aqui no interior do estado, Monte Alto, que ela começou a trajetória como um vigilante do museu, né? Ela começou ali como protegendo aquele patrimônio, se interessou, foi estimulada, né, também no sentido de se aprofundar, e ela acabou se tornando bióloga. Aí ela foi seguir mesmo a carreira, fez pós-graduação, foi estudar, inclusive fazer doutorado no exterior, foi na Inglaterra, e hoje é uma super autoridade. Então, assim, você tem vários caminhos que você pode seguir. Basta ter essa curiosidade, esse interesse, né, e estar preparado para desvendar esse passado aí. Esse mistério todo, né? E, além de cientista, né, a gente teve conhecimento do seu livro, você é escultor e artista. Como é que isso, você juntou todas essas coisas e você fez o teu livro? Como é que nasceu isso? Isso veio, na verdade, de uma demanda. O gosto pela arte é um gosto que também vem de infância, né, mas não tenho formação nessa área, sou totalmente autodidata. Mas à medida em que eu fui mergulhando cada vez mais, além da pesquisa, para mim sempre foi muito importante poder compartilhar esse conhecimento, poder popularizar isso, né? Fazer com que as pessoas tivessem esse acesso mais próximo a essa informação que para a gente é tão valioso. E dentro desse processo, como a gente lida com fóssil, que normalmente são testemunhos que são super deformados, fragmentados, né? Essa é uma informação que é difícil de você, às vezes, olhar aquilo e perceber o que significa. Então, a arte ela acaba sendo uma ferramenta que democratiza esse conhecimento, aproxima as pessoas desse passado. Então, a gente pode fazer o uso dessa ferramenta para recriar, tendo a ciência como base, não é algo abstrato, né? Tudo isso é conduzido pelas evidências científicas, tem muita pesquisa ali implícita nesse processo, mas a partir dali a gente consegue conectar melhor as pessoas. Então, quando ela vê um fragmento de um fóssil, né, ela vai olhar, ok, parece quase uma rocha, né? Mas quando ela vê um esqueleto montado, por exemplo, né, ou um animal recriado em vida, né, na sua provável aparência, se movimentando, é outra relação, né? A coisa muda completamente. Então, por conta disso, como eu já vinha desenvolvendo esse trabalho também como comunicador, né, trazendo esse conhecimento para o grande público, havia essa demanda por trabalhar isso fazendo uso da imagem. Quando eu comecei, isso lá no final da década de 90, comecinho dos anos 2000, haviam pouquíssimos profissionais atuando no Brasil, né? Então, a disponibilidade de bancos de imagens para a gente trabalhar essas atividades era algo muito limitado. Então, eu falei, bom, por que eu não posso tentar suprir essa demanda, né? Já que eu consigo ilustrar, não era lá, né, nada muito excepcional, mas vamos começar a desenvolver alguma coisa nesse sentido. E aí comecei a criar um banco de imagens, né? Uhum. E isso acabou também me rendendo alguns convites. Então, eu comecei a ser chamado para participar de produzir imagens para matérias de imprensa, participar de projetos expositivos, ilustrar livros, e a coisa que não era muito bem essa intenção inicial, acabou tomando forma, e eu percebi que eu poderia contribuir muito nesse sentido, né? Então, hoje,
a gente tem essa, que a gente chama de paleoarte, né, que é essa ferramenta que a gente utiliza, acaba sendo uma parte importante das minhas ações, né, inclusive onde eu trabalho, lá no Museu de Zoologia, né, lá no Ipiranga, eu uso muito essas habilidades também para compor a exposição, para ajudar a compor a exposição, com as esculturas e os modelos. E aí os animais pré-históricos do Brasil, Guia Ilustrado. Foram 15 anos, né, de trabalho em cima disso. Exatamente. Fala um pouco do livro, dessa maravilha aqui. Exatamente, Luiz. Bom, na verdade, esse projeto começa até um pouquinho antes, ele começou em 2005, tá? Então a gente está completando, na verdade, 20 anos, né, dessa ação, dessa ideia, que surgiu de uma lacuna, né, de uma inquietação minha, porque a gente já vivia nessa época, ali nos anos 2000, no início, uma febre dos dinossauros, da vida pré-histórica, isso já atraía público, né, aquela coisa toda. Mas eu percebia muito claramente que, apesar de ter esse mercado de consumo, né, ávido por consumir esse tipo de conteúdo, quase tudo que a gente tinha disponível era material importado. Livros, filmes, programas de televisão vinha de fora, traduzido, e normalmente aquilo que era representado não era algo que estava dentro da nossa realidade. E a gente está num país super rico, que é mega diverso e que também tem uma diversidade de fósseis muito interessante. E isso quase não chegava para as pessoas. Não tinha material disponível para as pessoas naquele momento. Então eu falei, puxa, e se a gente tivesse alguma forma de disponibilizar e de popularizar isso, né? Fazer uso dessa linguagem artística e aproximar as pessoas desse patrimônio. E aí veio a ideia de começar a criar um banco de informação, de material sobre a nossa fauna pré-histórica, usando as ilustrações, ilustrando essas espécies, e no futuro a ideia seria começar a disponibilizar isso. Então começou em 2005, dali foram pelo menos 5 anos só fazendo pesquisa, levantando os trabalhos científicos, e aí eu comecei esse trabalho de ilustrar. São quase 1.000 espécies, né, que a gente conhece até hoje, e a gente está toda hora descrevendo novas, né? A paleontologia toda hora descobre bichos novos e está descrevendo. Eu então comecei a ilustrar, e esse trabalho realmente me consumiu aí uns 15 anos de atuação, reunindo essa informação, organizando, e a ideia era começar a proporcionar isso, né? Então eu já comecei com algumas ações na internet, criei uma plataforma chamada Paleozoo Brasil, onde eu comecei a disponibilizar parte desse material, mas a ideia sempre foi de a gente chegar no momento de a gente ter o livro, né? Que é aquela coisa ainda da infância, de ter aquele material físico. E aí eu comecei a trabalhar nesse processo e o resultado é exatamente esse livro, né? O Animais Pré-Históricos do Brasil, né? O Guia Ilustrado, que agora acabou de ser lançado e que meio que compila tudo isso, né? Então a gente tem aí, né, essa fauna reunida e que agora as pessoas podem levar para casa e podem ter acesso, ver quais tipos de animais cada local produziu, né? Cada região do país, em diferentes épocas. Então é um material que é bem bacana e que agora está acessível. E outra informação que eu fiquei sabendo, assim, que o Brasil dos dinossauros, que aqui o Brasil é um dos lugares dos primeiros dinossauros do planeta, é isso mesmo? Exatamente. Na verdade, os fósseis mais antigos que a gente conhece de dinossauros no mundo todo foram encontrados aqui no Brasil, mais especificamente no sul do Brasil, né? E para muitos paleontólogos, isso indica que, de fato, esses animais apareceram no planeta primeiro aqui, e depois, com o tempo, eles foram se dispersando, foram, né, se diversificando, e aí se tornaram seres dominantes aí por 160 milhões de anos, né? Coisa que a gente nem sonha. A nossa espécie está aqui há 200 mil anos e a gente já vem fazendo um estrago muito grande na nossa casinha, né? E esses bichos reinaram. E, na verdade, eles não foram totalmente extintos, né? Um grupo permanece hoje ainda, né? As pessoas, quando a gente fala, as pessoas, opa, como assim? Né? Mas é um grupo que as pessoas conhecem, estão familiarizadas, mas que tem uma roupagem completamente nova, que são as aves, né? Então, o pardal, o beija-flor, a pomba, o frango que você foram come, mutações? Eles, na verdade, são um grupo que permanece, né? Claro que essas espécies são espécies mais recentes, mas ela é uma linhagem de dinossauros que sobreviveu, que desenvolveu a plumagem, né, uma característica que hoje é muito já recorrente e que sobreviveu até os dias de hoje, né? Então já não tem mais aquela cara daqueles dinossauros que a gente está acostumado nos filmes, mas é um grupo remanescente. Então quando você está olhando um passarinho ali no teu quintal, você está vendo um dinossauro remanescente. E assim, a referência que eu tenho são aqueles
dinossauros. Esses dinossauros, eles viveram no Brasil ou não? Ou aqui é outro tipo, ou esses que a gente vê no cinema é o que... Nós tivemos uma fauna no passado muito diversa. Nós tivemos aí, como eu te falei, foram 160 milhões de anos habitando o nosso território em diferentes contextos, né? E claro que nós chegamos a ter animais, não exatamente as mesmas espécies que a gente normalmente vê no cinema, que essas espécies quase sempre são norte-americanas, né? Mas são criadas ou elas existiram mesmo? Em alguns casos, se a gente pega a grande franquia famosa, né, que está aí nos cinemas até hoje, inclusive regerando novas sequências, geralmente são espécies, a maioria são reais, elas existiram realmente. Há alguns exageros, algumas licenças artísticas da forma como eles são representados, mas existiram, de modo geral. E o Brasil também teve as suas próprias espécies, algumas semelhantes, que não ficavam nada a dever. Nós tínhamos dinossauros imensos aqui de 20, 25 metros, por exemplo. Então, assim, não ficava a dever nada para esses bichos hollywoodianos. Não. Mas, felizmente, hoje eles não estão mais aqui. Se eles estivessem aqui, provavelmente nós não estaríamos aqui, né? Então, hoje a gente fica com aqueles representantes menorzinhos, emplumadinhos e mais fofinhos. E aí que bacana isso, é bem interessante essa história. E fala um pouco do museu aí, porque assim, a gente fala do MASP, fala do Museu do Ipiranga, mas o museu que você trabalha, fala um pouquinho dele pra gente. Sim, o Museu de Zoologia, né? Nós estamos ali no bairro do Ipiranga, nós somos vizinhos do Museu do Ipiranga, e não é por acaso, até porque nós temos uma história em comum, surgimos a partir do próprio Museu do Ipiranga, lá no meados do século XX, e hoje nós estamos ali com um espaço super bacana para o público que quiser nos visitar, somos gratuitos, estamos abertos de terça a domingo, das 10 da manhã até as 17 horas, temos várias exposições, temos programas educativos, recebemos escolas. E uma coisa que é muito legal do museu, que é uma coisa que o público normalmente não tem acesso, é o fato de que ele abriga uma das maiores coleções relacionadas com a fauna brasileira no mundo, né? Então, é uma instituição de referência também em pesquisa, né? Mas tem esse lado também que o público tem acesso, que é muito bacana, e aí está todo mundo convidado a nos conhecer lá na hora que tiver a oportunidade. Voltando a falar do livro, onde a gente encontra esse livro? Bom, Luiz, na verdade, hoje esse material está disponível principalmente pela aquisição na internet. Tá? Então, o livro ele está disponível em 2 versões. Tem essa que a gente está vendo aqui, que é a versão brochura, né, que está sendo disponibilizada aí pela plataforma Wiclap. Então, quem quiser adquirir pode encontrar lá, só procurar o Animais Pré-Históricos do Brasil. E a gente tem uma versão mais elaborada, que é a versão capa dura, né? Que é uma versão bem bacana também. O conteúdo é o mesmo, mas ela tem essa característica, né? E essa está sendo disponibilizada pela plataforma Clube dos Autores. Então, quem quiser, é só acessar uma delas, escolher, fazer a sua aquisição e vai receber em casa. A gente vai pôr aqui embaixo, tá, o endereço para vocês, se quiserem adquirir o guia ilustrado, Animais Pré-Históricos, tanto essa versão mais simples, quanto a versão mais sofisticada, vamos dizer assim. A gente chama versão de luxo. Versão de luxo. Que interessante. E quais são os dinossauros encontrados no Brasil? Olha, Luiz, nós tivemos vários. A gente conhece hoje pelo menos umas quase 80 espécies, tá? Mas a gente vai citar alguns bacanas aqui, né? Tem, por exemplo, a mais antiga delas. Aliás, foi o primeiro dinossauro batizado, foi descoberto na década de 70, que é o Staurikosaurus. Esse bicho foi encontrado lá no Rio Grande do Sul. Tá? Então, esse é bacana por isso. Nós tivemos dinossauros gigantes também. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, nós tivemos um que nos filmes geralmente são aqueles dinossauros de pescoço comprido, que a gente costuma ver bastante, né? Nós tivemos a nossa versão aqui, que é o Austroposeidon, né? Que é o Poseidon do Sul. Poseidon era o deus grego, ligado ao mar e também aos terremotos. Então, a ideia, como esse bicho era gigantesco, ele chegava a 26 metros de comprimento, né? Pesava aí talvez 30 toneladas, 40, sei lá. Era um animal que provavelmente quando caminhava a terra deveria dar uma tremeladinha, né? Então a ideia dos paleontólogos quando deram o nome para o bicho foi de pensar, fazer essa referência. Austro tem a ver com sul, né? Então o Poseidon do Sul, aquele que promove os terremotos, né? Nós tivemos, por exemplo, tivemos um dinossauro que até ficou muito famoso, é um dos poucos que a gente vê na franquia lá famosa do cinema, que foi o espinossauro, que era um dinossauro carnívoro enorme também, comprimento de um ônibus, né? Aqueles ônibus circulares, aí o bicho tinha 14 metros de comprimento, tinha um focinhão de crocodilo também,
E nós temos ocorrência desse bicho. Esse bicho foi primeiramente descoberto na África, mas nós temos fósseis desse animal no Nordeste do Brasil, no Maranhão, né, que ele vivia num momento em que a América do Sul e a África estavam muito próximas, estavam quase conectadas. Então, esses animais se espalhavam também, e esse é um dos poucos que a gente tem que aparece nas franquias lá cinematográficas. Nós tivemos, além dos dinossauros, outros animais incríveis também, como os chamados pterossauros, né, que geralmente nos filmes também sempre aparecem associados, são aqueles animais gigantes voadores que lembram pássaros, né? Às vezes as pessoas se chamam de dinossauros voadores também, mas era um grupo à parte. Então, aqui o Brasil é riquíssimo, na região, por exemplo, ali de Santana do Cariri, né? Do Ceará, do Crato, são ricas em fósseis desses animais que chegavam a 8 metros de uma ponta da asa a outra quando as asas estavam abertas. Né? Então, a gente tem vários exemplos bacanas, como, por exemplo, um bicho chamado Tropeuognathus, que era um dos maiores. O bicho com a asa aberta era do tamanho de uma asa delta. Né? Então, é um outro animal incrível também. Nós tivemos uma diversidade muito grande de crocodilos pré-históricos, né? De crocodilos e jacarés pré-históricos. O Brasil ainda tem os seus jacarés hoje, mas o maior jacaré do mundo viveu aqui no Brasil também. Era um animal chamado Purosaurus, né? Purus, porque ele foi encontrado o primeiro fóssil no rio Purus, na Amazônia. Era um bicho amazônico. Não viveu com os dinossauros, ele era um animal muito mais recente. Mas só a cabeça dele seria quase o tamanho dessa mesa aqui, para você ter uma ideia, né? Então, o animal também chegava aos seus 10, 12 metros de comprimento e viveu aqui no Brasil também. Nós tivemos o famoso tigre-dente de sabre, aquele da Era do Gelo, que a gente vê na animação da Era do Gelo. Pouca gente sabe, mas a primeira vez que aquela espécie foi descrita, era um animal que habitou as Américas no passado, e a primeira vez que aquela espécie foi descrita foi no Brasil. Né? Foi fósseis encontrados em uma caverna em Minas Gerais, perto ali de Lagoa Santa, que é pertinho da capital mineira, né? Belo Horizonte. E depois ele foi encontrado também fósseis na América do Norte também, né? Inclusive você está aí na página exatamente nele aqui, ó. Ele está bem aqui, né? O tigre-dente de sabre, né? Também fez parte da nossa fauna. E nós tivemos preguiças gigantes também. A gente fala de preguiça, a gente pensa naquelas preguiças super fofinhas, né? Uhum. Arborícolas, mas no passado nós tivemos uma diversidade grande desses animais. E algumas espécies chegavam a ter o tamanho equivalente ao de um elefante. Né? Inclusive, lá no Museu de Zoologia, nós temos um esqueleto montado de um animal desses que, em pé, tem mais de 3 metros de altura. E, obviamente, pelo seu tamanho, não era arborícola, era um animal terrestre. Né? Então, assim, tem uma diversidade gigante de espécies que a gente poderia ficar aqui, né, falando. Aliás, o livro já traz, né, a maior parte delas, são quase 1000. Temos os cetáceos também, os golfinhos. Isso que eu ia falar, também. Existem os fósseis. Tem, também. São nadadores ou aquáticos, vamos dizer Nós assim. Nós encontramos também, né? Temos exemplos tanto de água doce, que são os precursores dos nossos botos atuais, e tivemos espécies também de água salgada, né? Equivalentes às nossas baleias também, né? Formas fósseis. Aí a gente tivemos cavalos no passado, fósseis também, que não tem nenhuma relação com os cavalos da atualidade, né? Eram grupos que viviam aqui no passado, depois foram extintos. Com a chegada dos europeus mais tarde na colonização, eles trouxeram de volta os cavalos na forma da espécie doméstica, né? Então, são assim, uma diversidade imensa de animais aqui que a gente ficaria dias falando sobre elas, né? Mas que mostra um pouco desse potencial. E lembrando que, assim, isso representa uma parcela muito pequena do que deve ter existido. A gente calcula que provavelmente menos de 1% de todas as espécies que existiram na história do planeta ficaram preservadas como fósseis. Então, a gente tem, na verdade, uma lacuna gigantesca de seres que a gente não conhece, que talvez a gente nunca venha a conhecer, né? E que é uma história que se perdeu com o tempo, né? Então, por isso que é importante a gente preservar o que a gente tem disponível hoje. Que interessante. E aí, uma outra pergunta que eu tenho para te fazer, se você pudesse voltar e falar com aquele garoto que olhava o mar e que estava se interessando ali pelos fósseis, o que você diria para ele hoje, com essa bagagem que você tem, com tudo isso que você fez? Olha, eu diria para ele assim, o seu caminho não vai ser fácil, o seu caminho vai ser repleto de obstáculos, de alguns desafios, mas continue, porque no final vale a pena. Então, isso é para todo mundo, né? Para todos esses garotos que estão aí, com certeza, que estão começando, né, com certeza, na história. Persiga seus sonhos, né? Acredite naquilo que realmente você tem dentro de você,
que no final as coisas dão certo. Às vezes pode demorar um pouquinho para você ver os resultados, mas eles vêm. Que interessante. E aí, você quer deixar algum recado aí para o pessoal, para os nossos telespectadores aí do nosso podcast? Bom, eu queria agradecer, na verdade, mais uma vez, né? Espero que tenha sido estimulante a todos vocês, para que vocês venham nos conhecer lá no Museu de Zoologia, para que vocês conheçam a nossa fauna pré-histórica, porque ela é importante, ela é curiosa, mas, acima de tudo, ela traz lições para a gente, né? Para a gente entender o nosso presente e também pensar um pouquinho melhor na forma como a gente quer construir nosso futuro. Então, vale super a pena. Esse é um mundo cheio de curiosidade, cheio de descobertas, e eu faço o convite para vocês aí para me acompanharem nessa viagem quando vocês tiverem a oportunidade. Eu acabei não fazendo uma pergunta que a gente conversou lá fora, né, sobre Santana do Cariri, né, que vocês estavam falando. Qual é a importância desses fósseis encontrados em Santana do Cariri, lá no Ceará? Bom, Luiz, eles são excepcionais, né? Eles foram produzidos em uma circunstância muito peculiar, então eles traduzem informações que a gente vai encontrar em pouquíssimos lugares no mundo, né? Então isso faz com que essa região seja uma referência mundial em pesquisa. Hoje a gente também tem lá uma série de iniciativas, né, que são referenciadas como modelo também de gestão desse patrimônio, inclusive envolvendo toda a comunidade, toda aquelas cidades próximas ali. E tem o outro lado, que é um desafio também, que é o fato de que esses fósseis atraem muito a atenção de um comércio, né, que é um comércio ilegal, né, porque a nossa legislação não permite a exploração e muito menos a comercialização desse patrimônio, que são os fósseis. Então, existem alguns desafios nesse sentido, mas a gente tem visto aí os exemplos, né, que têm sido dados para a gente desse trabalho de gestão feita ali na região, principalmente pelo Geoparque Araripe, que de fato estão transformando a região mais do que apenas numa potência de pesquisa científica, mas também num exemplo de gestão de um patrimônio, né, de uma evolução, de um desenvolvimento econômico também atrelado a essa sustentabilidade, que é muito legal. Que interessante isso, que é importante também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Caminhar com as duas coisas. Exatamente. Muito obrigado. Isso aí. Esse foi mais um Pano de Fundo Podcast. Hoje a gente viu que, às vezes, para entender quem somos, é preciso olhar milhões de anos atrás e ter coragem de dar vida ao passado. Obrigado, Felipe Alves Elias, por transformar fósseis em histórias vivas. Até o próximo episódio.